Esse mês, todos os nossos livros, né, os 5 livros do mês de agosto, vão ser do escritor que eu gosto muito, que me intriga muito. Vocês já viram, eu falei do Metamorfose, que foi o primeiro livro que eu falei do Kafka. É um autor que me chama muito a atenção e eu gosto de pesquisar sobre a vida dele, ler sobre a vida dele. E um dos livros mais intrigantes assim, que eu acho dele é o de hoje, né, o Carta ao Pai. É um livro póstumo. O Kafka, ele morreu em 1924 e essa obra ela só é publicada em 1953. Ele morreu novo, assim, jovem, menos de 50 anos, porque ele teve tuberculose no pulmão, depois subiu pra faringe. E nessa morte dele é algo tenso, porque tem muitas coisas que você só vai entender no livro, assim, ou vai abrir mais somente depois se você pesquisa sobre a vida do Kafka, até porque não é um livro, né, propriamente escrito para publicação, é uma carta que ele escreve para o Hermann Kafka, né, que é o seu pai. Pode parecer estranho colocar essa obra às vésperas do Dia dos Pais, mas a verdade é que o Kafka, ele realmente amava o pai dele, ao contrário do que se pensa. Essa carta não é sobre ódio, é sobre amor. Mas um amor como os verdadeiros, que é estranho e que não tem explicação. Ela é cheia de contradições. É uma carta que o Kafka escreve para o pai, mas é como se ele escrevesse para si mesmo, porque ele sempre vai estabelecer dualidades, um sentimento positivo, um sentimento negativo na relação dele com o pai, e vai estabelecendo argumentos ali para justificar os dois sentimentos, para tentar se entender. É interessante que parece que nem ele mesmo se entende. O ápice, né, o geral, o centro dessa relação dele com o pai, mostrando essa admiração que ele tem, mas é que com essa admiração dele gera algo ruim. É uma admiração que ele tem pela figura do pai, mas tem muitas frases em alguns outros livros dele que ele vai fazer uma crítica à autoridade, e aí talvez venha-se disso. É muito presente um complexo de Édipo, assim, no livro. E é isso, o sentimento ruim é como se o sentimento ruim, que nem ele sabe discernir, explicar sobre o que ele tem para com o pai dele, vem de uma admiração muito forte, né, que ele tem. A vida do Kafka, ela foi meio complicada assim com o pai dele. Ele é filho único, né, homem, ele teve algumas irmãs, e é confusa porque o Kafka, ele ia ser juiz, ele ia ser procurador da justiça, uma coisa assim, promotor, e não, nenhum desses sonhos dele, que talvez fossem mais do pai dele, assim, ele conseguiu. E ele foi fazer o que ele gostava tanto, que era escrever. E que ao mesmo tempo ele não tinha uma relação muito legal com os escritos dele. Ele era muito autocrítico. No testamento ele pediu para que fossem queimados os seus escritos. E ele também não queria, ele tinha um desejo de se casar, que aí é um ponto muito importante, porque nesse livro ele vai falar sobre a noiva dele também, para com o pai dele. O Kafka, ele queria se casar, ele era uma pessoa muito solitária, muito, né, introspecta, mas ele queria casar, mas não queria ter filhos ao mesmo tempo. Ele namorou-se 3 vezes, noivou com uma, depois rompeu, e passou um tempo morando com as outras 2, mas uma delas cuidou dele até a sua morte, mas ele não chegou a se casar exatamente. E um dos temores dele era isso, porque o Kafka, ele tinha medo de, ao se casar, com a rotina e com as obrigações da vida de casado, ele não poder escrever, ele perder sua habilidade como escritor, e principalmente quando pai. Quando ele fosse pai, ele cria que perderia por total. E aí ele tinha medo disso também, de se casar e se tornar pai, disse que talvez seja culpa dele, por ele nunca ter alcançado, do pai dele, por ele nunca ter alcançado isso, porque ele tinha medo de ser a mesma coisa
que o pai dele. Uma das acusações que ele faz ao pai dele também. Que o que ele mais detesta em si, né, o Franz Kafka em si, são tanto os defeitos quanto as qualidades que ele herdou do pai dele. Ele não suporta isso. Mas em nenhum momento ele vai dizer que odeia o pai, que é a morte do pai dele. Ele vai dizer que admira e que ama o pai dele muitíssimo. E por essa admiração e talvez por esse amor que ele tenha, ele não saiba se expressar direito, e pela questão da autoridade que o pai dele exerce sobre ele se vê como uma criança frágil e não consegue independência emocional e não consegue, né, formar uma família, talvez por causa disso, porque ele não se desliga ainda, né, o cordão não da mãe, mas do pai, né, ele não consegue ter esse desligamento. Muito interessante essa carta para você entender a obra e a vida do Franz Kafka. Porque algumas coisas, alguns assuntos que vão aparecer em outros livros vão ser um reflexo dessa relação, né, que ele tinha com o pai dele. Até porque ele vai chamar as suas obras de fantasmas. Que aquilo que ele escreve são seus fantasmas que atormentam ele. E o que aparenta que o maior fantasma que ele tem é a figura do pai dele. É tanto que ele faz críticas a qualquer tipo de autoridade e que não que ele fosse totalmente anarquista, mas ele vai criticar as autoridades sempre refletindo no pai, né, na figura paterna, mostrando que a primeira autoridade que você tem na vida seria o seu pai, nem mesmo a mãe, né? Por isso que nesse período pré-Freud, nós temos essa relação assim do figura paterna muito, muito forte, muito confusa na mente dele, como um homem realmente com a mente sombria, no sentido de atormentado, de cheio de confusões e introspecções que nem ele mesmo compreende, que nem ele sabe classificar, sabe destrinchar na sua própria mente. Então, talvez por isso que ele seja tão genial, porque ele faz esse convite para você tentar entender o que se passa na cabeça dele, que não é só na cabeça dele, mas que nesse sentido é uma carta, mas também nos outros livros, porque tudo que o Kafka fala é muito humano, e talvez por isso, porque sejam sentimentos e sejam atitudes e relações e situações que nós tentamos evitar, que nós ignoramos, que nós tentamos apagar, mas que elas vivem nos atormentando, que elas são nossos fantasmas também. São fantasmas de todo um grupo de pessoas, toda uma sociedade, da própria raça humana, das relações humanas. E ele vai ficar trazendo isso à tona e vai mostrar que ele sofreu muito de insônia por outras coisas, mas que isso também não saía da mente dele. Mas que no final das contas ele morreu muito jovem e ficou, devido à tuberculose, ele ficou na casa dos pais, sendo cuidado pelos pais, sabe? E é como um complexo de Édipo, como se todos nós precisássemos passar por esses complexos e resolver esses complexos para ter uma estrutura, né, mental digna e decente. Talvez por isso que o Kafka escreve tantas coisas assim, porque ele não tenha superado o seu complexo, né? Porque essa carta ele escreve já adulto. E ele ainda tá tentando restabelecer ou não, né? É muito confuso, você realmente é inserido na mente dele. Porque tem momentos que ele quer restabelecer essa relação, tem momentos que ele não quer e que ele sente repulsa. Então é muito interessante por isso, porque ele, ao mesmo tempo que ele organiza para escrever, mas ele não organiza, não vamos colocar isso, ele se abre e bota o que é entendido ou não, porque ele está escrevendo até, né? Ele está escrevendo para alguém que sabe das relações e talvez entenda ele ou não. Então é isso, meus queridos. Se vocês já leram, já tiveram contato com a obra, se gostaram, comentem. Usem as nossas redes sociais. Com Deus. Beijão. Tchau, tchau.